O primeiro áudio tinha 11 segundos. Foi enviado às 2h17 da manhã, 3 dias depois do desaparecimento. A família já tinha registrado o boletim de ocorrência, os amigos já tinham sido ouvidos, as buscas já tinham começado. E o celular dele já estava com a polícia, desligado, sem chip, dentro de um saco plástico de evidência. Mesmo assim, naquela madrugada, a mãe recebeu uma mensagem, do número do filho. O arquivo não tinha texto, só o áudio. Quando ela apertou play, ouviu primeiro um ruído baixo, como vento passando por dentro de um cano. Depois, passos, lentos, arrastados. E uma voz que parecia muito longe, mas era a voz dele. Mãe, não procura na água. Você está no sinal perdido, um lugar onde relatos esquecidos, gravações estranhas e histórias enviadas por quem viveu voltam a transmitir. Aqui, nem toda a verdade foi registrada, nem toda gravação deveria ser ouvida mais de uma vez, e nem toda pessoa que desaparece está realmente sozinha. Ajuste o volume, apague as luzes e preste atenção aos ruídos. Porque, às vezes, um celular não toca para pedir ajuda. Ele toca para avisar que alguém ainda está tentando voltar. Sinal perdido apresenta. O celular de um desaparecido continuou enviando áudios. O caso que você vai ouvir foi enviado por uma mulher que pediu para não ter o nome divulgado. Ela dizia ser irmã de um homem desaparecido no interior do Paraná. Por segurança, os nomes da família foram alterados. Vamos chamá-lo de Rafael, 32 anos. Técnico de manutenção, casado, sem filhos. Segundo a família, Rafael desapareceu numa quinta-feira, depois de sair para atender um chamado em uma propriedade rural. Era um serviço simples, um portão automático que parava de funcionar sempre que chovia. Ele saiu por volta das 6 da tarde. Mandou mensagem para a esposa dizendo que voltaria antes das 9. Depois disso, não respondeu mais. Às 8h43, enviou a última mensagem. Ela dizia: cheguei aqui. Nada além disso. Sem foto, sem localização, sem explicação. Às 10 da noite, a esposa ligou. Chamou até cair. Tentou de novo. Chamou até cair. Na terceira tentativa, o telefone estava fora de área. A propriedade ficava numa estrada de chão, perto de uma região de mata fechada. O dono do local afirmou que nunca tinha solicitado manutenção naquele dia. Disse que nem estava na cidade. A esposa mostrou a ordem de serviço. O endereço estava correto. O nome também, mas o telefone usado para pedir o chamado não existia. A empresa tentou puxar o histórico. O pedido tinha entrado pelo sistema, com hora, endereço, descrição e pagamento aprovado. Mas o cadastro desapareceu 2 dias depois, como se nunca tivesse sido criado. O carro de Rafael foi encontrado na manhã seguinte, parado na beira da estrada, porta do motorista aberta, faróis acesos, chave ainda no contato. Dentro do carro estavam a mochila de ferramentas, a carteira, uma garrafa de água e o celular. O aparelho estava no banco do passageiro, com a tela quebrada, desligado. Não havia sinal de luta, não havia sangue, não havia marcas de pneu além das dele. Só havia uma coisa estranha. No barro, ao lado da porta aberta, havia pegadas, de Rafael. Elas seguiam até o começo da mata. Depois desapareciam, não ficavam mais fracas, não eram apagadas pela chuva, simplesmente paravam. As buscas começaram no mesmo dia. Bombeiros, polícia, cães farejadores, moradores da região. Procuraram na mata, no rio, em casas abandonadas, em poços, em galpões. Nada. Os cães perderam o rastro sempre no mesmo ponto, exatamente onde as pegadas terminavam. A irmã de Rafael contou que no começo todos pensaram em acidente, depois em assalto, depois em fuga voluntária. Mas nenhuma hipótese explicava o celular, porque o aparelho estava com a polícia, sem bateria, sem chip, e continuava aparecendo online para a mãe. Na terceira noite, o primeiro áudio chegou, às 2h17 da manhã. A mãe estava acordada, sentada na cozinha, com o telefone na mão, esperando qualquer notícia. Quando viu o nome do filho na tela, quase deixou o aparelho cair. O áudio era curto, 11 segundos. Um ruído, passos, e aquela frase: mãe, não procura na água. A mãe ligou para a filha. A filha foi até a casa dela. Ouviram juntas. Depois mandaram para o investigador responsável. A resposta veio horas depois. Era impossível. O celular de Rafael estava apreendido, sem chip.
sem acesso à internet, desligado desde o dia anterior. Mas o áudio estava ali, no celular da mãe, com o nome dele, com a foto dele e com a voz dele. Como a polícia pediu que a família não apagasse nada. Também pediu que não respondessem. Mas a mãe respondeu, não com áudio, com texto. Filho, onde você está? A mensagem ficou com apenas um traço, não foi entregue. Durante o dia inteiro, nada aconteceu. Na noite seguinte, outro áudio chegou. Dessa vez, com 29 segundos. No começo, era possível ouvir chuva. Não chuva forte. Uma chuva fina, contínua. Depois, um som metálico, como algo batendo devagar numa estrutura vazia. Toque, toque, toque. Então a voz de Rafael apareceu, baixa, raspada, como se ele estivesse falando depois de chorar. Eu não estou longe, mas a estrada não é a mesma. Não entra depois da curva. O áudio terminava com uma respiração curta e uma segunda voz, quase junto ao microfone, dizendo: ele já respondeu. A mãe começou a passar mal. A irmã ouviu o áudio várias vezes, não porque queria, mas porque precisava entender. A segunda voz não era de Rafael, não era masculina, não era feminina, parecia uma criança imitando uma pessoa adulta. No fundo do áudio também havia um detalhe que só perceberam depois: o som de uma partida de rádio, muito baixo, como se viesse de outro cômodo. Não dava para entender as palavras, só a melodia da voz, um locutor distante, interferência, estática e uma frase repetida 3 vezes. Volta a parar a estrada. Volta a parar a estrada. Volta a parar a estrada. Naquela tarde, os investigadores voltaram ao local. A curva mencionada por Rafael existia. Ficava cerca de 400 metros antes do ponto onde o carro foi encontrado. Durante o dia, parecia uma estrada comum, mato dos dois lados, cerca velha, terra vermelha, mas um morador antigo disse que ninguém da região passava por ali depois de escurecer. Não por medo de assalto, não por acidente, por costume. Quando perguntaram o motivo, o homem respondeu: tem curva que continua mesmo depois que a estrada acaba. A frase entrou no relatório como comentário informal, mas a irmã de Rafael não esqueceu. Na terceira noite, ela decidiu ficar com a mãe. Colocou o celular sobre a mesa da cozinha, gravou a tela com outro aparelho e esperou. Às 2h17, o nome de Rafael apareceu. Chamando. Não era mensagem dessa vez, era ligação. A mãe tentou atender. A filha segurou sua mão. Disse para esperar. A chamada tocou 7 vezes. Depois caiu. Logo em seguida, chegou um áudio. 1 minuto e 8 segundos. A gravação começava em silêncio. Depois vinha um som de respiração. A respiração de Rafael. Mais próxima do que nos outros áudios. Ele dizia: eu vi o carro. Eu vi vocês procurando. Eu gritei. Mas vocês olharam para o lugar errado. A mãe começou a chorar. A filha continuou gravando a tela. Rafael continuou. Quando a luz apagar na curva, não acende o farol. Se acender, eles vêm. Depois veio a segunda voz, mais clara, mais perto. Ele ainda acha que está do lado de fora. O áudio terminou com uma sequência de batidas. Não no telefone, não em madeira. Parecia alguém batendo no vidro de um carro. Toque, toque, toque. E no último segundo, uma frase quase inaudível. Abre para mim. A irmã enviou tudo para o investigador. Depois disso, recebeu uma ligação de um número privado. Quando atendeu, ouviu apenas estática. Depois a própria voz, gravada minutos antes, dizendo: continua gravando. A chamada caiu. Na manhã seguinte, a família soube que uma das viaturas tinha apresentado problema durante a busca noturna. Os faróis apagaram exatamente na curva. O rádio travou e o painel mostrou uma porta aberta. Mas todas as portas estavam fechadas. Um dos policiais disse ter ouvido alguém batendo no vidro traseiro. Quando olhou pelo retrovisor, viu um homem em pé atrás da viatura. Molhado, pálido, com a camiseta que Rafael usava no dia em que sumiu. O policial saiu do carro. Não havia ninguém, mas no vidro traseiro ficaram 3 marcas de mão, pelo lado de dentro. Depois desse episódio, a polícia restringiu as buscas noturnas, oficialmente por segurança. A família entendeu de outro jeito. À noite, alguma coisa mudava naquela estrada. Na quarta madrugada, nenhum áudio chegou. Na quinta, também não. A mãe começou a acreditar que talvez tivesse acabado.
Até que no sexto dia, o celular dela recebeu uma localização do número de Rafael. O ponto aparecia no mapa, mas não ficava exatamente na estrada, ficava dentro da mata, a poucos metros da curva. A mensagem dizia: "Estou aqui." A irmã abriu o mapa. O aplicativo traçou uma rota, mas a linha azul não usava a estrada principal. Ela entrava por uma passagem estreita, que nenhum deles conhecia. Um caminho de terra, sem nome, sem registro, sem marcação no mapa antigo da cidade. A família avisou a polícia. 2 equipes foram até lá pela manhã. Encontraram a entrada. Era real, mas havia uma corrente velha bloqueando a passagem e uma placa quase apagada, pendurada numa árvore. Propriedade particular. Só que ninguém sabia de quem era aquela propriedade. Do outro lado da corrente havia marcas recentes de pneus e pegadas. As pegadas eram de Rafael, o mesmo tamanho, o mesmo desenho de sola, confirmado pela família. Elas seguiam pela trilha. Depois paravam diante de uma construção de concreto. Uma casa pequena, sem janelas, sem porta. Apenas paredes cinzas e um vão escuro no lugar da entrada. Dentro não havia móveis, não havia sinais de moradia, não havia nada que explicasse o chamado de manutenção. Mas havia um rádio velho no chão, desligado, sem pilhas. Quando um policial tocou nele, o rádio chiou. E começou a transmitir a voz de Rafael. "Não entra." Todos pararam. O rádio continuou. "Não entra quando ela estiver ouvindo." A transmissão cortou. Na parede do fundo encontraram riscos, como marcações feitas com chave, pedra ou ferramenta. Algumas eram datas, outras pareciam nomes. No meio delas havia uma frase repetida várias vezes: "A estrada devolve o carro, mas não devolve quem desce." Foi nesse momento que encontraram o primeiro objeto de Rafael, a aliança. Estava pendurada num prego enferrujado, limpa, sem barro, sem arranhões. Ao lado havia uma chave. Não era a chave do carro, não era da casa, não era da empresa. Era uma chave pequena, antiga, com uma etiqueta de papel presa por barbante. Na etiqueta estava escrito: "Porta errada." A construção foi isolada. A família não pôde entrar. A irmã, porém, gravou alguns segundos do lado de fora. Mais tarde, ao assistir ao vídeo, percebeu algo que ninguém tinha visto na hora. No vão escuro da entrada havia uma figura. Não era Rafael. Era alguém muito magro, muito alto, com a cabeça baixa, parado logo atrás dos policiais. Quando ela pausou o vídeo, a imagem distorceu, como se o rosto da figura não aceitasse ficar parado. Ela tentou mostrar para a mãe, mas o arquivo sumiu da galeria. No lugar dele, apareceu um áudio novo, sem remetente, sem foto, sem nome. A duração era de 7 segundos. Quando apertaram play, ouviram a voz de Rafael dizendo: "Não mostra ela." Naquela noite, a mãe recebeu outro áudio, mas diferente dos anteriores. Não veio do número de Rafael, veio do próprio contato dela, como se ela tivesse enviado para si mesma. O áudio começava com a voz da mãe. Ela dizia: "Meu filho, volta." Só que ela não tinha gravado aquilo. Depois vinha a voz de Rafael, muito baixa, muito perto. "Eu voltei, mas não para o lado certo. Tem alguém usando o meu caminho." A mãe chamou a filha imediatamente. As duas ouviram o resto juntas. Rafael parecia caminhar enquanto falava. A cada frase, o som de passos ficava mais rápido. Quando tocar de novo, não atende. Se atender, ela aprende sua voz. Se ela aprender sua voz, ela chama por mim. E eu sigo. Então veio uma pausa, uma respiração curta, e a segunda voz apareceu, agora perfeitamente nítida. "Obrigada por ensinar." A partir daquele dia, a mãe parou de atender chamadas desconhecidas. Parou de ouvir áudios sozinha. Parou de dormir com o celular ao lado da cama. Mesmo assim, os áudios continuaram chegando. Alguns tinham só ruídos, água correndo, mato sendo pisado, rádio fora de estação. Outros traziam frases curtas, sempre na voz de Rafael. "Ela fica perto da curva. Não deixa apagar a luz da cozinha. Se baterem no vidro, não olha. A porta errada não abre para fora." A família começou a notar mudanças dentro de casa, pequenas no começo. A luz da cozinha acendia sozinha,
O rádio antigo da mãe ligava sem estar na tomada. O cachorro se recusava a passar pelo corredor. Certa noite, a irmã acordou com o celular vibrando. Era uma chamada de vídeo, do número de Rafael. Ela não atendeu, mas a tela acendeu sozinha. Por menos de 2 segundos, viu uma imagem escura. Um corredor estreito, paredes de concreto, uma luz fraca no fundo. E Rafael, de costas, parado diante de uma porta. Ele virou apenas a cabeça, não o corpo, só a cabeça, e a imagem caiu. No dia seguinte, ela recebeu uma foto. A imagem mostrava a cozinha da mãe, tirada de dentro da casa, na madrugada. A mãe aparecia dormindo sentada na cadeira, o celular sobre a mesa, a tela acesa. E no vidro da janela havia o reflexo de alguém atrás dela. A figura não tinha rosto, mas segurava o telefone de Rafael. A polícia não conseguiu explicar a origem da foto. O aparelho apreendido continuava sem funcionar. A operadora negou qualquer atividade no chip. O número não registrava envio de mensagens. Mesmo assim, a família recebia tudo: áudios, fotos, chamadas, localizações. Como se as mensagens não viessem da rede, mas de algum lugar usando a lembrança do número. Na 12ª noite chegou o áudio mais longo, 3 minutos e 40 segundos. A família decidiu ouvir com o investigador presente. Gravaram tudo, deixaram o celular sobre a mesa. Ninguém tocou nele. O áudio começou com silêncio, depois chuva, depois o som de passos na lama. Rafael dizia: "Eu encontrei outros." Eles também atenderam chamado. Um eletricista, um entregador, uma mulher que veio buscar o marido. Todos ouviram a própria voz chamando da estrada. Ao fundo, outras vozes começaram a surgir. Homens, mulheres, uma criança, todas falando baixo, todas repetindo a mesma frase. Não era para descer do carro. Nadizi, Rafael continuou. Quando a gente responde, ela sabe imitar. Quando a gente procura, ela sabe aparecer. Quando a gente grava, ela aprende o caminho. Nesse momento, a voz dele ficou mais fraca, como se estivesse se afastando do aparelho. Eu consegui deixar uma coisa perto da curva. Não pega com a mão. Leva luz. Não leva espelho. O investigador interrompeu a reprodução, mas o áudio continuou tocando, mesmo com o aplicativo fechado. A tela ficou preta, e uma frase apareceu, escrita como notificação. Ele está quase do lado certo. Na manhã seguinte, foram até a curva, dessa vez em grupo, durante o dia, com câmeras, lanternas e uma caixa de evidência. Perto do ponto onde as pegadas desapareciam, encontraram algo enterrado pela metade. Era o crachá de Rafael. O plástico estava limpo, a foto intacta, mas o nome tinha sido riscado. No lugar do nome dele, alguém havia escrito: apreendido. A família levou o crachá para análise. Não havia impressões digitais além das de Rafael. Mas havia uma coisa presa entre o plástico e a foto. Um pedaço pequeno de papel, dobrado várias vezes. Dentro, havia uma frase escrita com letra tremida: "Se eu ligar, não sou eu." Depois disso, as mensagens pararam por quase um mês. A família tentou retomar alguma rotina, sem conseguir de verdade. A mãe continuava deixando a luz da cozinha acesa. A irmã continuava salvando tudo em mais de um lugar. A esposa de Rafael se mudou para a casa dos pais. Ninguém falava em luto, porque luto exige uma certeza, e eles não tinham nenhuma. No 31º dia, o telefone da mãe tocou. Número desconhecido. Ela não atendeu. Tocou de novo. Não atendeu. Na terceira vez, o identificador mudou. Apareceu: Rafael Casa. Esse era o nome salvo no telefone antigo dela, um nome que não aparecia desde que ele saiu de casa. A filha estava ao lado, pediu para não atender, a mãe obedeceu. A chamada caiu. Então chegou um último áudio. A voz de Rafael parecia mais clara do que nunca, sem chuva, sem rádio, sem interferência. Ele dizia: "Mãe, eu achei a porta certa." Mas ela pediu uma voz para abrir. "Eu não dei a sua. Dei a minha." A mãe começou a chorar. O áudio continuou: "Se alguém falar comigo usando a minha voz, não responde. Se alguém aparecer com o meu rosto, não abre. Se alguém pedir para procurar na curva, não vai." Então, houve uma pausa longa. Rafael disse: "Eu vou tentar ficar quieto agora. Se eu conseguir, ela não aprende mais ninguém." Depois veio uma batida. Toque. Outra. Toque. Outra. Toque. E a voz dele quase sumindo. "Fecha a estrada." O áudio terminou. O contato desapareceu do celular da mãe. Todas as conversas com Rafael sumiram. Fotos, mensagens, áudios, chamadas, tudo.
mas os arquivos salvos pela irmã continuaram. -1. O último áudio. Esse desapareceu de todos os aparelhos. Só restou uma transcrição automática, salva por engano no e-mail. Na transcrição, a última frase não era "fecha a estrada", era "fecha a entrada". A propriedade rural foi interditada meses depois, oficialmente por irregularidades no terreno. A construção de concreto foi demolida. A curva recebeu nova sinalização. Mas moradores da região dizem que, em noites de chuva, o rádio ainda perde sinal naquele trecho. E alguns motoristas afirmam receber chamadas sem número, sempre perto da mesma curva. Quando atendem, ouvem primeiro um ruído baixo, como vento dentro de um cano. Pu. Depois, passos, lentos, arrastados. E uma voz que parece pedir ajuda, mas nunca começa com o próprio nome. Começa usando o nome de quem atendeu. Não sabemos o que aconteceu com Rafael. Não sabemos se ele morreu naquela estrada, se ficou preso em algum lugar, ou se conseguiu impedir que aquilo atravessasse completamente. Também não sabemos quantas vozes aquela coisa aprendeu antes dele. Mas existe um detalhe que a família nunca conseguiu esquecer. No primeiro áudio, Rafael disse: "Não procura na água." Mas ninguém tinha mencionado água até então. 2 semanas depois, durante obras na estrada, encontraram um bueiro antigo coberto pela vegetação. Dentro dele havia dezenas de celulares, todos desligados, todos sem chip, todos com a tela quebrada. E nenhum deles pertencia a Rafael. Você acabou de ouvir uma transmissão do sinal perdido. Alguns casos terminam sem resposta. Outros continuam chamando de números que não existem. E alguns aprendem a sua voz antes mesmo de você dizer alô. Se esta história fez você pensar 2 vezes antes de atender uma chamada desconhecida, curta o vídeo. Inscreva-se no canal para receber o próximo relato. E deixe nos comentários: você atenderia se o número fosse de alguém que desapareceu?